Meu nome é José Carlos Sepúlveda da Fonseca e este é o canal Terça Livre. Meus amigos, nas últimas horas, ou talvez nas últimas 24 horas, o canal Terça Livre está sob uma saraivada de ataques injustos, de ataques gratuitos, de ataques sem fundamento. Uns nos chamam de esgotosfera, outros de que nós propagamos fake news, tudo porque a jornalista Fernanda Salles, uma freelancer, escreveu uma matéria em que ela reporta um artigo de um jornalista belga chamado Jawad Khalib, que no site Mediapart, mantém um blog no site Mediapart, francês, e ele trata de um caso de uma jornalista brasileira num estudo que ele fez a respeito da mídia no Brasil e da posição da mídia sobre o presidente Jair Bolsonaro. O Jornal do Estado de São Paulo, onde é a jornalista Constança, analisada pelo jornalista francês, Constança Rezende, não gostou e começou a propagar que eram fake news, que o site do Terça Livre tinha divulgado fake news. Fake news não sabe porquê, mas era fake news porque é uma maneira hábil de atacar o Terça Livre. Bem, só para aqueles que estão chegando agora e que talvez não tenham acompanhado, eu faço aqui uma leitura rápida das duas frases principais do jornalista belga Jawad Khalib. Ele escreveu esse artigo no dia 6 de março. Diz ele que ele fez um estudo sobre o jornalismo brasileiro e percebeu que havia uma espécie de animosidade de muitos jornalistas contra o presidente Bolsonaro. E ele, apesar de não ser adepto do Bolsonaro, apesar de ser uma pessoa de esquerda, ele achou que devia fazer uma pesquisa da realidade, o que era falso, o que era verdadeiro nos ataques da mídia. E chegou a uma conclusão que ele achou triste. Para essa conclusão, ele conseguiu até uma entrevista com a Constança Rezende. Quem fez essa entrevista não foi ele pessoalmente, mas um colaborador dele, uma colaboradora, que era um estudante que estava fazendo um trabalho de universidade, de pesquisa universitária, de uma famosa universidade inglesa, e o ajudou nesse trabalho. Diz ele: no final obtivemos uma gravação que traça uma imagem catastrófica dos órgãos da mídia local brasileira e das instituições governamentais. A conversa gravada, diz ainda o jornalista, entre minha fonte e Constança Rezende do Estado de São Paulo revela que a verdadeira motivação por trás da cobertura mediática negativa é a de arruinar o presidente Jair Bolsonaro. Arruinar está entre aspas, portanto uma palavra dita pela própria jornalista Constança Rezende, e de causar sua destituição. Este estudo de caso sobre o modo como os órgãos da mídia brasileira engajados tratam a informação revela que eles não estão interessados nos fatos reais, mas simplesmente utilizam histórias negativas, muitas vezes inventadas sobre a família do presidente Bolsonaro. Bem, isto reproduzido na matéria da jornalista Fernanda Salles fez deslanchar a tempestade mediática. Literalmente a tempestade mediática. Havia jornalistas dizendo que, eu tenho aqui as anotações, havia um lixamento virtual da jornalista do Estado, havia uma blitz difamatória. Houve até quem dissesse que ela nunca tinha dado aquelas declarações. Houve quem nos chamasse de esgotosfera. Houve quem nos chamasse de laranjas. Bem, enfim, as agressões não param por aí. Mas e os fatos? Eles conseguiram um fato impressionante. O site Mediapart, onde está o blog do jornalista,
fez um tweet em que diz: Mediapart se solidariza com a jornalista Constança Rezende, vítima de ameaças. Que ameaças? Desmascarar uma jornalista é ameaçá-la? As informações publicadas no Clube Mediapart que serviram como base para o tweet de Jair Bolsonaro são falsas. O artigo é de responsabilidade do autor e o blog é independente da redação do jornal. Então como é que ele diz que são falsas? O que é falso? As gravações são falsas? A pesquisa é falsa? O artigo do jornalista é falso? Enfim, com isto, o jornalismo brasileiro entrou em delírio e tomou esta afirmação gratuita de ser falsas as informações ali publicadas, tomou isso como provada de seus ataques ao Terça Livre. Acontece que o Mediapart não tem responsabilidade nenhuma sobre o blog publicado pelo jornalista. Portanto, não tem autoridade nenhuma de dizer se são falsas ou não as informações, já que não dispõe das próprias informações. O que é que se passou hoje? Passou-se que o jornalista belga, diante da repercussão que está tendo o seu artigo no Brasil, decidiu falar. E decidiu falar questionando a mídia brasileira, questionando o site Mediapart, onde está o seu blog, e questionando todos aqueles que o atacam, dizendo que são falsas as informações que ele publicou. Portanto, senhores da mídia brasileira, podem refazer os seus programas. Se vocês são realmente honestos, sejam honestos e leiam também o que escreveu o jornalista. Mas não vão fazer, não é? O que vocês sabem fazer é usar o poder da mídia para mentir e desinformar. Infelizmente é isso. Bem, como eu acho que não se deve cortar nada, eu faço uma leitura rápida do artigo escrito hoje pelo Jawad Khalib, o jornalista belga, no seu blog que está alojado no portal Mediapart. Diz ele: no âmbito do meu trabalho de documentarista de investigação, fiz pesquisas sobre diversos assuntos em vários países: a homossexualidade e a prostituição no Vietnã, as crianças da déchetterie de Madagascar, o presumido fim do apartheid na África do Sul, a primavera árabe em Marrocos, a exploração dos indocumentados nas estufas espanholas, a luta dos plantadores de coca e Evo Morales, na Bolívia, as indústrias farmacêuticas face à doença de Chagas, a liberdade dos artistas ante o fundamentalismo. Bom, isto, portanto, nós vemos aqui que ele trata de assuntos os mais variados nos documentários dele. Durante vários meses, diz ele agora, lancei-me com a minha equipe, jornalistas, sociólogos, pesquisadores, estudantes, sobre as seguintes questões. Aqui, isto é muito importante. De que modo os mídia formam e deformam nossas vidas e nossa percepção da realidade? Vejam que a pergunta é feita por um jornalista. O que acontece com o trabalho dos jornalistas que nos entregam informações diariamente? Até que ponto os jornalistas são capazes de chegar para se tornarem conhecidos, se tornarem famosos e subirem na carreira? Graves perguntas essas aqui. Uma pesquisa realizada em vários países, e em particular no Brasil, que teve escândalos de corrupção ao mais alto nível do Estado. Uma investigação sobre os jornalistas da esquerda, da direita, do centro, de todas as tendências. Portanto, esta foi a meta do trabalho dele. Era uma investigação acadêmica. Eu não conheço pessoalmente Constança Rezende, mas a sua fúria contra o presidente brasileiro e sua entourage, da qual não sou, diga-se de passagem, um grande fã, nos intrigou e nos perturbou. Vejam, portanto, que ele está dizendo que ele não é fã do Bolsonaro. Isso, a fúria com que ela tratava Bolsonaro, fez dela um caso perfeito para nós estudarmos de perto. Queríamos expor
entender e fazer entender como alguns jornalistas constroem a sua credibilidade relatando rumores, histórias, opiniões e fatos, sem às vezes, ou melhor, com frequência, verificar a validade destes antes de transmiti-los ao grande público, por falta de tempo e de meios. É a corrida para quem entrega o furo que faz a fama, por mais rentabilidade para oferecer um retorno sobre o investimento aos seus proprietários que colherão lucros em detrimento da informação. Portanto, veja um jornalista que está fazendo uma acusação grave. Constança Rezende, como infelizmente jornalistas, muitos jornalistas, estão hoje a serviço de empresas de difusão da informação, cujo leitor, o telespectador, é um mero produto, vendido aos anunciantes em busca de clientes. Aspas, o tempo do cérebro humano disponível, de acordo com a expressão formulada em 2004 por Patrick Lelay, então CEO do grupo TFE1, que vendia, segundo ele, a Coca-Cola, o tempo de cérebro humano disponível. Nestes últimos 2 dias, tomei meu tempo para ler as reações de uns e de outros. Muitas falsas informações sobre o assunto, muitas fantasias. Eu nunca mencionei os nomes das pessoas que colaboraram comigo. Isso é chamado proteção da fonte. De todas as pessoas que contribuem diretamente para a coleta, a redação, a produção ou difusão de informações, através de um meio para benefício do público. Meu blog não compromete a responsabilidade editorial e legal da Mediapart, que me oferece um espaço de informação, de debates, de trocas e de discussões que respeita a liberdade de expressão. Agora, portanto, ele está mostrando que o blog dele está alojado no Mediapart, mas não faz parte da redação da Mediapart. Agora ele vai se questionar. A Mediapart disse no seu Twitter que a informação publicada em seu site era falsa. Ora, eu os convido a se perguntarem, a se aprofundarem como costumam fazer, antes de fazer um tal julgamento, de questionarem nossa investigação e nossa integridade. Agora eu pergunto, será que os jornalistas brasileiros que acusam o site Terça Livre de ser da esgotosfera tiveram cuidado de verificar que o Mediapart não tinha autoridade nenhuma para dizer que eram falsas as informações? Ou isso não faz parte do jornalismo brasileiro, averiguar isso? Como podem alegar que minhas informações ou fontes são falsas quando eles não dispõem de nenhuma informação? Agora, meus caros amigos, essa pergunta é também para os jornalistas que publicaram e republicaram dizendo que as informações eram falsas. Retratem-se. Eles têm o direito de expressar a sua solidariedade à jornalista em questão, mas não têm de questionar meu profissionalismo ou o da minha equipe. Não é porque o artigo, neste caso, é favorável a Bolsonaro que eles têm o direito de se levantar como defensores de uma jornalista posta em causa. Entenderam? Isto é para os jornalistas brasileiros também. Alguns meios de comunicação brasileiros me acusam de publicar informações falsas. Eu os convido a se informarem com a própria interessada. Meus caros, as gravações estão no blog de Jawad Khalib. Estão lá as gravações. A título pessoal, apenas informei o público. Eu sou tão livre quanto Constança Rezende para publicar minha investigação com base em fatos reais e verificados, bem como em provas materiais, como, por exemplo, gravações de áudio. Eu não esperava essa vaga mediática da twittosfera, mas isso só prova que a cada dia o público forma opiniões, convicções, pontos de vista, preconceitos sobre seus próximos, seus vizinhos, sobre produtos vendidos no supermercado, sobre políticos, sobre ecologia, sobre religiões, naquilo que lhe diz respeito de perto ou de longe.
Em breve, podemos dizer facilmente que os jornalistas estão em toda a parte à nossa volta. Jawad Khalib, jornalista profissional belga. O Clube Mediapart é um espaço de livre expressão dos assinantes da Mediapart. Seu conteúdo não envolve a opinião da redação. Portanto, um convite aqui do Terça Livre aos jornalistas que atacaram o site gratuitamente. Refaçam um caminho para trás. Voltem atrás. Batam no peito e vejam, tenham a coragem de publicar este texto do próprio jornalista belga. Tenham essa coragem. Vão ter? Não sei. Vão recuar nas suas acusações? Não sei. Mas eu quero destacar aqui que tanto o jornalista Políbio Braga como o jornalista Caio Coppola e depois o José Maria Trindade acabaram dando razão ao que foi publicado pelo Terça Livre. Mas a maior parte da mídia não está tomando esse caminho. Então, em vez de histerismos, vamos aos fatos, já que a mídia gosta tanto de dizer que é uma mídia independente. Fico por aqui e convido-os a assistirem ao Boletim da Noite, sempre um momento de muitas informações no canal Terça Livre.